Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós temos mais um encontro do Senfor, que são os encontros formativos, e o nosso tema de hoje é a inclusão do aluno surdo na escola regular. Como convidada, nós temos a Viviane Damascena, que é especialista nesse tema, mestre já nesse tema, e que já está pretendendo ir para o doutorado. E um pouquinho antes de começar, a gente estava tendo uma conversa aqui informal com as pessoas que estão participando ao vivo, e várias trabalham relacionadas a esse tema. Então, eu acredito que nós teremos uma boa discussão hoje. Obrigada para quem está aqui no ao vivo, e obrigada para quem vai assistir depois também, no YouTube. E para quem estiver assistindo depois no YouTube, na descrição do vídeo tem um link que explica como obter certificado, caso seja do interesse de quem assistir. O Senfor é uma organização do Grupo de Estudo e Pesquisa Movimentos Docentes, que é da Unifesp. Também temos o Observatório de Educação e Sustentabilidade, que apoia esse evento, e temos parceria com a editora V&V e com o canal do YouTube O Lado Bom da Química. Então, quem ainda não faz parte da comunidade Movimentos Docentes no Facebook, está convidado para entrar lá. A gente sempre discute esses temas, vai divulgando eventos, é um canal, é um meio muito legal para a gente se capacitar continuamente. Temos também o nosso canal no YouTube, que é onde ficará disponível, né, esse vídeo, e temos os nossos parceiros, que vocês também podem visitar nas redes sociais e segui-los também. Bom, dando início aqui, apresento para vocês a Viviane Damascena. Ela fala de Uberaba, Minas Gerais. Nós temos pessoas de vários estados aqui do Brasil, de todas as regiões, nós temos pessoas aqui hoje. Muito legal receber vocês aqui, é um prazer. Viviane, muito obrigada pela sua participação. Fique à vontade para fazer a sua apresentação, e depois da apresentação da Viviane, as pessoas que estão aqui poderão abrir o microfone e fazer pergunta ou comentários para ela. Se enquanto ela estiver falando, alguém quiser também colocar algum informe aqui no chat, pode. Viviane, só um minutinho, me esqueci de dizer que hoje serão sorteados 2 livros, Educar Sem Excluir, que está relacionado com esse tema, e também queria falar para vocês que a V&V Editora está com uma chamada aberta para um livro sobre educação de surdos, bem interessante. Quem trabalha nessa área é uma boa oportunidade para divulgar a sua experiência, suas práticas. Essa daí é a capa do livro, Educação de Surdos, Saberes e Práticas. A Viviane é a organizadora desse livro, então vocês podem escrever propostas de capítulos até o dia 14 de março. O capítulo não precisa estar pronto dia 14 de março, é só a proposta. Então, vocês escrevem umas 4, 5 linhas dizendo o que vai ter nesse capítulo que vocês vão fazer, vão escrever. E é uma boa oportunidade para a gente divulgar, e nós queremos fazer essa divulgação das experiências que vocês têm em várias áreas. Muito bem, então vamos lá, Vivi, a palavra é sua. Oi, gente, boa noite. Se o áudio estiver um pouquinho ruim, por favor, vocês me avisam, porque o gato comeu o fone de ouvido, com o microfone, então eu estou sem o microfone. Enfim, como a professora Marilena disse, eu sou de Uberaba, Minas Gerais, né, aquele narizinho de Minas ali, Triângulo Mineiro. Eu vou projetar aqui o slide, que aí a gente vai acompanhando e fica melhor. Só um minutinho, gente. Isso. Então, antes de eu começar, eu queria falar que assim, a professora Marilena falou que se alguém tiver dúvida e tal, para perguntar para o final, tal. Mas se alguém quiser me interromper para comentar alguma coisa, não tem problema também não, tá, gente? Fica à vontade. A gente pode ir conversando, pode ir
dialogando. E outra coisa, eu vi que tem muita gente da área, então, se tiver alguma coisa que eu falei que vocês não concordem, vamos trocar uma ideia, porque eu particularmente acho que ver ideias diferentes da nossa é sempre bom, né? Faz a gente crescer, vamos por assim. Enfim, eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou formada em Letras Português e Inglês. Eu fiz pós-graduação em Educação Especial e mestrado em Letras, pelo Prof. Letras. Só que a minha dissertação, ela foi voltada para o ensino de português, de língua portuguesa como segunda língua para surdo. Eu sou coda, eu sempre, eu não gosto muito de falar isso não, mas dizem que a gente tem que contar quando está fazendo algum evento sobre inclusão de surdo. Enfim, CODA significa Child of Deaf Adults, que seria um filho de um adulto surdo. No meu caso, eu sou filha de 2 adultos surdos, tanto meu pai quanto minha mãe são surdos. Então, eu estou nesse mundo a vida inteira. O que é bom, mas é ruim ao mesmo tempo. Mas, assim, estamos aqui, né, já nascemos, né, eu particularmente já nasci com uma profissão formada, vamos dizer assim. Eu trabalhei como TILSP, que é tradutora e intérprete de língua de sinais e língua portuguesa, extraoficialmente a vida inteira, né? Porque eu tinha que interpretar para os meus pais, para os amigos dos meus pais, enfim. Oficialmente, eu trabalho desde 2009 em uma faculdade aqui de Uberaba, uma faculdade particular, e trabalhei numa escola inclusiva aqui de Uberaba também como intérprete de Libras educacional. E aí, nesse meio tempo que eu já estava nessa escola, a gente tinha o CAS, que é um centro de capacitação e treinamento de aluno, de pessoas surdas e capacitação de professores para trabalhar com alunos surdos. E na época que eu comecei como intérprete nessa escola, a gente era um núcleo. Então, a gente só oferecia a modalidade de interpretação e de cursos de Libras. Hoje em dia, desde 2016, nós somos um centro. Então, hoje em dia, a gente oferece capacitação para professores, oferece cursos de Libras, curso de língua portuguesa para surdo, curso de matemática com professor surdo para surdo. Então, a gente meio que ampliou as coisas que a gente faz. E aí, quando a gente virou centro, eu saí da interpretação da sala de aula e fui para esse centro, para o CAS, que é até na mesma escola que eu trabalhava como intérprete, e virei professora bilíngue, que no caso é professora de língua portuguesa como segunda língua para surdo. Né? Então, aí eu saí da interpretação mais por uma questão de choque de horário, porque como eu ainda na época trabalhava na faculdade, ficou muita coisa para fazer, num período muito curto de horas do dia, né? Então, eu tive que escolher qual que eu sairia, então resolvi sair da sala de aula na escola, mas eu continuei no CAS, que é na mesma escola, então foi praticamente, continuei ali. Eu falo um pouquinho desse caso, o CAS, rapidinho assim, ele oferece essa quantidade de cursos que eu falei, e nessa escola que eu trabalho, a gente tem em torno de 25 alunos surdos, até o ano passado. Esse ano a gente ainda não sabe mais ou menos, porque o ano letivo ainda não começou aqui em Minas. Na teoria, começa segunda-feira. Enfim, o ano passado tinha em torno de 25 alunos surdos, e a gente atendia esses alunos no contraturno. O ano passado, de forma remota, foi uma coisa muito difícil, porque trabalhar com surdo de forma remota é muito complicado, mas deu certo, eu acho. Mas até o ano passado, né, a gente trabalhava, no caso, no contraturno. Então, os alunos, eles tinham as aulas normais do ensino regular durante o dia, durante a manhã. Eles tinham as aulas lá junto com os alunos ouvintes, com professores, e a presença do intérprete de Libras. E à tarde, eles tinham um atendimento no CAS. E o que seria esse atendimento? Eles tinham aula de português como segunda língua 2 vezes na semana comigo. Eles tinham aula de Libras, porque nem todos os alunos surdos que a gente tinha são fluentes em Libras. Então, a gente ofertou aula de Libras para eles, e com aluno surdo, com professor surdo.
E a gente também ofertava aula de matemática, principalmente focada para matemática financeira. E era um professor surdo também que dava aula de matemática para esses meninos. E isso, eles eram atendidos à tarde. Então, na verdade, para esses alunos surdos, eles estudavam de forma integral, vamos dizer assim, né? Que eles tinham aula de manhã, no período regular, e à tarde eles almoçavam na escola mesmo, e já à tarde a gente atendia. E aí, começando mais ou menos o que eu queria falar com vocês, eu queria falar rapidamente sobre o que é a questão da deficiência, por que a deficiência é vista como um mito. Né? Na sociedade primitiva, muitos anos atrás, né, os povos eram nômades, e aí o que acontecia? As pessoas, não só surdos, deficientes no geral, eles eram excluídos, porque como eles viajavam, as comunidades viajavam muito, pessoas deficientes atrasavam um bando, consequentemente, corriam um risco de acabar com aquela pequena sociedade. Então, essas pessoas deficientes, elas eram deixadas ali para trás e, tipo, se virem. Né? Vão ficar aí, se você sobreviver, vão para você, senão, tchau. E aí, foi isso durante muito tempo, e já na Idade Média, começou com aquela questão de Deus presente em tudo, né? De que o homem é a imagem e semelhança de Deus e tal. E aí, o que acontece? Esses deficientes, eles não foram mortos mais, porque de acordo com a religião, isso era considerado um pecado, então eles não podiam matar, né, a pessoa com deficiência, a criança com deficiência, nem deixar ali jogado. Então, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a esconder essas pessoas, porque elas eram consideradas tipo um castigo divino. Porque falava assim, não, mas espera aí, se o homem é a semelhança de Deus e esse homem saiu defeituoso, então ele não pode ser considerado a semelhança, a imagem de Deus, então ele não serve. Ele foi. As famílias costumavam dizer que elas eram amaldiçoadas porque tiveram um deficiente. Então, essa pessoa, ela era escondida, ela não surgia no mundo, né? Tipo, a família fazia de tudo para não deixar descobrirem que essa pessoa existia, que esse deficiente existia. E aí, como diz Silva e Sena, né, que até o século XV não tinha nenhum interesse na questão da educação dos surdos. Eles eram consideradas pessoas primitivas, relegadas à marginalidade na vida social. Eles não tinham direitos assegurados, eles não tinham uma cultura, eles não tinham uma língua, eles não tinham absolutamente nada. Eles não eram vistos como seres humanos, eles eram vistos como nada, vamos por assim, tipo, como eu falei, como uma escória, estava ali por estar apenas, né? Então, até o século XV, eles nem cogitavam a ideia, a possibilidade de ensinar uma pessoa com surdez. Na verdade, eles não cogitavam a ideia de ensinar nenhum tipo de pessoa com deficiência, né? Com deficiência de nenhum tipo. E aí, já no século XVI, houve uma pequena mudança de cultura, né? E o surdo ele começou a ser visto como capaz de falar e ler, desde que eles fossem ensinados da forma correta. Então, as pessoas começaram a ensinar esse surdo a falar. Mas por que isso aconteceu? Porque várias famílias muito ricas começaram a ter filhos surdos e eles precisavam ensinar esse surdo a falar e a ler para ele ter direito à herança. Porque se esse surdo não falasse, não lesse, se ele não fosse alfabetizado na língua oral, ele não era ser humano aos olhos da lei, então, consequentemente, ele não tinha direito à herança. Então, eles tinham que dar um jeito de ensinar aquele surdo a falar, ensinar a língua oral para aquele surdo, para ele poder ter direito ao dinheiro da família. E aí foi que eles começaram a ensinar começou mesmo a educação dos surdos, né? E quando eles começaram essa questão
da educação dos surdos, a gente começou a ter uma questão as vertentes filosóficas. Essa que eu falei antes, da questão de que eles tinham que ensinar o surdo a ler, ela é conhecida como a falar, ela é conhecida como oralismo. Né? Então, ela força o surdo a utilizar a língua oral daquela comunidade. No caso, ela força o surdo a falar. Ela força o surdo a fazer leitura labial para entender o que o ouvinte está dizendo e, consequentemente, a aprender a falar. Para que isso ocorra, hoje no dia, a gente tem... O surdo, ele passa por um processo muito doloroso numa fonoaudióloga. E eu digo que é um processo doloroso porque minha mãe passou por isso. Minha mãe é uma surda oralizada, ela fala muito bem, só que ela prefere usar a Libras, né? Então, assim, e ela, uma vez, ela me contou como foi a infância dela, ela tinha fonoaudiólogo praticamente todos os dias na semana, e ela era obrigada a falar, né? Então, assim, no oralismo, voltado para a questão da educação, o que era? O professor estava ali, ele falava, e o surdo tentava fazer a leitura labial e entender o que o professor estava falando. Não existia intérprete, nem cogitavam a possibilidade de uma língua de sinais para esse surdo, né? Então ele ficava ali, o professor falava, e o coitado do surdo ficava jogado na sala de aula. E aí entra aquela pergunta que eu faço para vocês. Vocês acham que funcionava? Assim, gente? Não? Alguém? Hein? Com certeza não. Então, acho que foi a Erika que falou, né? Não, assim, é a mesma coisa de pegar um ouvinte e jogar numa aula de matemática, por exemplo, que o professor é alemão e só fala alemão. Eu, particularmente, não vou entender nada. Eu estou ouvindo, mas eu não estou entendendo. Era o que acontecia com esse surdo. Ele estava ali, ele via o que estava acontecendo, mas não entendia nada. E aí, depois de muitos anos, né, mais ou menos ali, lá pelos anos 60, 70, começou a vertente da comunicação total. O que é essa comunicação total? Eles já aceitavam a questão da língua de sinais, porém eles não consideravam a língua de sinais como única. Como assim? Tipo, o professor, no caso, ele tinha que falar, eu vou falar na questão do português, mas isso era no mundo inteiro, tá? Então, assim, ele tinha que falar em língua portuguesa e sinalizar ao mesmo tempo. Só que aí a gente pensa assim, opa, agora funcionou. Não. Por que não funcionou tão bem? Porque a Libras, ela tem uma estrutura gramatical diferente da estrutura gramatical da língua portuguesa. Elas são línguas distintas. A língua portuguesa, ela tem uma estrutura, que seria, por exemplo, sujeito, verbo, objeto. A Libras não. Normalmente, a Libras, a gente utiliza o objeto primeiro, ou às vezes o verbo primeiro, e às vezes nem tem sujeito, ou às vezes também não tem objeto na frase. Então, assim, a Libras, ela tem uma estrutura gramatical diferente da língua portuguesa, porque são duas línguas diferentes. Então, são duas línguas diferentes, são duas gramáticas diferentes. Então, o professor que ele falava em língua portuguesa e sinalizava ao mesmo tempo, ele acabava fazendo português sinalizado. O português sinalizado, ele não é língua de sinais. Não é Libras. O português sinalizado é você conhecer alguns sinais em Libras e utilizar a estrutura gramatical de outra língua para colocar, para você escrever, para você sinalizar. Então, esse professor, ele não fazia a questão da Libras em si, ele fazia o português sinalizado. E o fato dele fazer português sinalizado, esse surdo, ele não tinha tanto entendimento assim como eles esperavam que ele teria. Foi melhor do que o oralismo? Sim, foi.
mas não foi 100% satisfatório como era o se esperado, porque, como eu disse, o professor não falava Libras, ele falava português sinalizado. Até porque o nosso cérebro ele não comporta você falar em duas línguas ao mesmo tempo, né? Porque, acho que eu não entendo essa questão neurológica, mas o cérebro ele não funciona com duas línguas. Tanto é que quando a gente vai fazer uma interpretação de língua portuguesa para a língua de sinais, a gente tem um pequeno delay ali. Você não interpreta ao mesmo tempo, não é simultâneo. Apesar das pessoas falarem com a tradução simultânea, não é. Porque a gente não tem, a gente tem que ouvir, entender, reformular para poder passar. Né? Então, não é simultâneo. O cérebro não funciona. Não funciona. Fabiana, é verdade. Assim, não funciona na mesma... Você não consegue pensar em duas línguas, isso não existe. E aí, em meados dos anos 90, a gente pode falar que foi ontem, né? Anos 90 estava aí, 20 anos atrás, 30 anos atrás, né? Começou a vertente do bilinguismo. O que é esse bilinguismo? Ele diz que o surdo, ele tem que ser ensinado, educado na língua dele. E qual que é a língua dele? A língua de sinais. Então, o que acontece? Tipo, nessa vertente do bilinguismo, ela prega que o surdo, os professores precisam ser bilíngues, ou então professores surdos. Os professores precisam ensinar, no primeiro momento, a Libras, como primeira língua desse aluno, para depois passar para a língua portuguesa, apenas na modalidade escrita, porque o surdo, por ele não ser auditivo, ele não poderia falar a língua portuguesa. Ele apenas escreve e lê a língua portuguesa. Ele não fala essa língua. Então, o bilinguismo, ele prega isso. Numa escola bilíngue, o que seria o ideal? Todas as disciplinas são ministradas em língua de sinais. A língua de sinais é utilizada pela moça da cantina, pela moça da faxina, pelo moço da portaria, pela direção, pela coordenação. Todos da escola são usuários da língua de sinais. Seria essa a língua, a primeira língua utilizada dentro da escola. E aí a língua portuguesa seria a segunda língua na modalidade escrita. Porque aí sim não haveria exclusão. Então, esse é o princípio do bilinguismo. E aí entra aquela pergunta. O bilinguismo acontece? Eu, particularmente, conheço poucas escolas realmente bilíngues. A gente tem aqui no Brasil, a gente tem o INES, que foi a primeira escola bilíngue do Brasil, que foi fundada em 1857, eu acho, por Dom Pedro II. E ela é a escola referência aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, em questão de educação de surdos. E lá é uma escola bilíngue. Para você entrar nessa escola dando aula de qualquer disciplina, é necessário que você seja fluente em língua de sinais, porque suas aulas são ministradas em Libras. E aí, como começou essa questão do bilinguismo, começou nos anos 90 e tal, a gente começou a ver questões sobre legislação. E a primeira lei no Brasil sobre a questão da Libras específica, sobre a questão do ensino de surdo, da educação de surdos, a primeira lei que a gente teve aqui no Brasil foi em 2002. Volto a dizer, ontem, né? Muito pouco tempo, se a gente for pensar. E essa lei é a Lei 10.436, e ela reconhece como língua oficial do Brasil a Libras. E aí, o que significa esse reconhecimento? Se alguém um dia perguntar para vocês, tipo, qual é a língua oficial do Brasil? São duas, não temos uma só. Nós temos a língua portuguesa e a língua de sinais. A língua de sinais é reconhecida como língua oficial. Então, isso já foi um passo a mais na questão tanto da educação dos surdos, quanto
do reconhecimento da comunidade surda, do reconhecimento da capacidade desse surdo de estar incluído em uma sociedade. E aí, em 2005, 3 anos depois de reconhecerem a Libras, surgiu o decreto número 5.626, que ela regulamenta a lei de 2002, e ela trata também sobre a questão da formação dos profissionais da área da surdez. Então, ela fala do o que é necessário o intérprete de Libras ter para poder atuar na área. Ela fala do que o professor precisa ter para ser um professor de surdo, né? Então, ela fala da questão da formação dos profissionais para trabalhar com uma pessoa surda. E aí, e além disso, ela ainda fala também, esse decreto, que o surdo, a Libras, a língua de sinais, ela é obrigatória o oferecimento dela em faculdades, em cursos de licenciatura, fonoaudiologia, medicina e acho que psicologia, se eu não me engano. E isso foi em 2005, tá? Só que aqui no Brasil, a gente tem um negócio que fala que a gente tem 10 anos para adaptar, para poder fazer isso. Então, na verdade, essa lei foi de 2005, mas ela começou a ser aplicada em 2015, porque até então ela não era obrigatória. Então, se a gente pensar, 2015 é mais ontem ainda, né? Então, 2015 que começou a ofertar o curso de Libras em cursos de licenciatura. Só que não é um curso de Libras, era uma disciplina na grade curricular do curso de licenciatura. O que isso significa? Que é uma aula, normalmente, no máximo 2 aulas na semana. E em 2 aulas na semana, a gente sabe que a gente não consegue aprender uma língua durante 6 meses. Né? 2 horas na semana para aprender uma língua durante 6 meses, a gente não aprende. Infelizmente, essa é a realidade. Mas, enfim, em 2010, ele tem a lei número 12.319, que regulamenta a profissão do tradutor e intérprete de língua de sinais. E aí eu quero abrir um parênteses para vocês prestarem atenção na questão de datas. O decreto de 2005 diz que é necessário ter um intérprete de Libras na sala de aula. Só que essa profissão ela só foi reconhecida 5 anos depois. Então, entre 2005 e 2010, o intérprete trabalhou sem ter uma profissão. Não era uma profissão reconhecida. E eu digo isso porque quando eu comecei a trabalhar oficialmente como intérprete, a profissão ainda não era reconhecida. Então, na minha carteira foi assinado como assistente administrativo. Aliás, técnico administrativo, e não como intérprete de Libras, porque a profissão não existia. Então, é meio incoerente obrigar a ter esse intérprete de Libras em 2005 e só regulamentar essa profissão em 2010. Enfim, apenas um comentário. E aí, a gente tem em 2015 a Lei Brasileira de Inclusão. Essa lei é uma lei geral, tá? Ela não trata apenas da surdez. Ela trata da questão de acessibilidade no geral. Então, ela fala sobre acessibilidade estrutural, acessibilidade tátil para cegos e acessibilidade para surdo, que é a mesma questão que falava no decreto de 5.626. E a gente teve uma última lei, agora, em 2020, no ano passado. E essa lei, ela vem causando polêmica na área. Porque essa lei, ela fala sobre a questão da Política Nacional de Educação Especial, equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida. O que ela diz? Ela diz que a pessoa surda, ela precisa de uma escola bilíngue e não de uma escola inclusiva. Essa lei, ela diz que ela meio que faz uma segregação. Ela não fala que o surdo tem que estar incluído em uma escola de ouvintes. Ela fala que o surdo ele tem que estar numa escola bilíngue, uma escola específica para ele. E aí surge a polêmica. Porque muita gente vira e fala assim, mas a gente lutou tanto tempo pela inclusão, né?
e tal, e agora eles estão querendo dividir tudo de novo, isso é um retrocesso. E aí eu faço uma pergunta para vocês, o que vocês consideram? Um retrocesso ou não? Porque eu, particularmente, eu vejo que o surdo, a inclusão do surdo realmente acontece a partir do momento em que ele tem acessibilidade na língua dele. E na escola inclusiva, atualmente, isso não acontece. Porque, assim, ter um intérprete de Libras não é necessariamente ter uma inclusão, porque tem tudo ali uma questão de várias, não é só você ter um intérprete, você tem que ter adaptação de material, você tem que ter adaptação de aula, adaptação de atividade. Você não pode, por exemplo, a língua portuguesa, que é a minha área, você não pode ensinar a língua portuguesa para um surdo da mesma forma que você ensina para um ouvinte. Por quê? Porque são modalidades distintas. O ouvinte, ele nasce ouvindo, então, automaticamente, ele já tem a língua portuguesa desde cedo. Ele chega na escola para aprender a ler e a escrever uma língua que ele já conhece. O surdo, não. O surdo, quando ele vai aprender a língua portuguesa, ele está aprendendo uma língua que ele nunca teve contato, que ele nunca ouviu, que ele não tem nem noção do que é. Então, a gente não pode ensinar a língua portuguesa para o surdo da mesma forma que a gente ensina para o ouvinte. Então, ó, aí já não é uma inclusão dentro da sala de aula. Pelo menos não na língua portuguesa. Porque em todos os anos de interpretação que eu tive, raramente eu vi um professor adaptando aula por causa do surdo. Raramente eu vi um professor mudando a sua metodologia por causa do surdo. Então, o que acontece? Do meu ponto de vista, o decreto não é um retrocesso. Do meu ponto de vista, o decreto, ele é uma vitória, porque ele está pregando a abertura de escolas bilíngues. Ele prega a questão de virar e falar assim, olha, sua língua é diferente da minha, então eu vou te colocar em uma escola usuária da sua língua. E não simplesmente te jogar aqui num lugar com pessoas que não falam sua língua. Então, assim, do meu ponto de vista, eu não considero um retrocesso. O que é a minha opinião? Eu acho que o surdo, até porque, assim, antes de eu falar minha opinião, até porque não adianta absolutamente nada o surdo chegar ali na escola inclusiva, por exemplo, sem ter uma base em Libras. Porque é o que acontece hoje em dia, porque muitas vezes esses surdos são filhos de pais ouvintes. Né? Então, os pais ouvintes, eles não têm essa fluência em Libras, eles não têm o conhecimento em Libras. Então, esse surdo, ele acaba crescendo sem ter uma língua. E como ele não tem essa língua, ele não tem uma identidade formada. E por não ter uma identidade formada, muitas vezes ele chega na escola sem nem saber quem ele é. A gente tem aluno nessa escola que eu falei que eu trabalho, que muitas vezes esse aluno, tipo, ele chega e ele não entende o que o intérprete está falando, porque ele não tem o conhecimento da Libras. Então, a minha opinião é a seguinte, eu acho, sim, que tem que ter essa questão desse decreto, que é a questão das escolas bilíngues, em que o surdo vai para lá quando é pequeno, é alfabetizado em língua de sinais, e depois em língua portuguesa escrita, para então ser incluído em uma escola regular. Porque você pegar um aluno que não sabe Libras, que não sabe português escrito, que não sabe absolutamente nada e jogar numa escola regular, eu não considero uma inclusão. Para mim é uma exclusão. Porque a gente vê também muito, o que a gente vê também acontecendo muito, o que é? A questão de que muitos professores falam assim, eu não sei trabalhar com esse menino, não, dá nota para ele, deixa ele passar. Eu já vi isso acontecendo. Então, assim, para mim, isso não é muito uma questão de inclusão. Né? Para mim, isso é uma questão de exclusão. E aí a gente tem essa questão das diferenças linguísticas, né? Que eu falei que o surdo ele é bilíngue, ele sabe a Libras e sabe a língua portuguesa escrita, então ele é bilíngue. E a primeira língua dele é a Libras.
E o português é a segunda língua da modalidade escrita. Esse aqui eu estou falando mais rápido, gente, porque a gente já foi falando sobre isso. Então, a inclusão do surdo na escola, o que acontece? Que a gente vê é apenas a presença do intérprete. A gente não tem capacitação do professor, a gente não tem adaptação de material, a gente não tem adaptação linguística. E aí? A adaptação de material que eu digo não é você simplesmente pegar uma coisa ali que você está dando e fazer uma coisa mais fácil. Não é isso. Mas, por exemplo, o surdo, ele é visual. Então, como que você faz uma adaptação de uma aula, por exemplo? Você coloca imagem, ao invés de só colocar texto, coloca imagem. Ao invés de só falar a aula inteira, joga slide com imagem, joga slide com charge, com vários pequenos filmes. Mas aí, cuidado com o filme, porque pode ter legenda, e na questão da legenda, o surdo pode não entender também, então não vai dar na mesma. Mas, enfim, o surdo ele é visual. Então, a adaptação de materiais é importantíssimo para o surdo entender uma aula. Por exemplo, eu estava vendo alguém falando aqui da questão de matemática e química, que eu não estou vendo o nome aqui mais não. Peraí, Rafael, não foi que falou? É de química? Isso, Vivi, Rafael. Então, o Rafael falou da questão de ensino de química. Para o surdo, vamos supor, você chega ali e você vai falar da questão dos carbonos, de uma cadeia carbônica. Se você falar que o carbono faz 4 ligações com o hidrogênio, o ouvinte entendeu. O surdo não. Para começar, é capaz de surdo nem saber o que é um hidrogênio. Se você falar que o carbono é um átomo que faz 4 ligações iônicas, por exemplo, eu não sei nem se isso está certo, tá? Mas é só um comentário. Ele também não vai saber. Se você falar que o carbono faz ligação com o hidrogênio, o que ele vai achar? Que é uma ligação, que ele vai pegar o telefone e ligar para alguém. Ele não vai associar isso, tipo uma junção. A professora Marilena riu ali, ó, mas é verdade, professora. Não, eu achei muito interessante isso, o que você falou, porque para a gente não chega a pensar nessas coisas, né? E daí a hora que você fala, a gente fala, meu Deus do céu, é verdade, faz muito sentido. Pois é, o surdo, ele não tem esse input linguístico que a gente tem. A gente sabe que a ligação com o hidrogênio é porque ele está juntando. O surdo, não. O surdo, ele leva a palavra ao pé da letra. Então, se o professor está lá falando, tipo, vou fazer o carbono está fazendo a ligação. O surdo, se o intérprete fazer o sinal de ligação, aí já entra outra questão. Né? Quem que é esse intérprete de Libras que está ali? Ele foi capacitado para isso? Ele tem que estar lá ou não? Por quê? Porque aqui em Minas, pelo menos, basta você ter o ensino médio para poder ser intérprete. Você só precisa passar por uma banca formadora. Apenas isso. Então, muitas vezes, esse intérprete ele não tem nenhum tipo de ideia de como ensinar esse surdo. Então, às vezes, o intérprete está lá e na hora do desespero da interpretação, ele vai e faz o sinal de ligação assim. Essa ligação é a de telefone, ao invés de fazer assim. Né? Então, tem uma diferença. Então, o intérprete também muitas vezes influencia nessa questão da inclusão do surdo. E aí, eu, particularmente, não vejo a inclusão tão real desse surdo numa escola regular. Pelo menos aqui, para os lados que eu moro, com as pessoas que eu converso, eu não vejo isso acontecendo direito. Assim, muito. Tem a presença do intérprete na sala? Tem. Tem professor adaptando o material? Raramente. Muito raro. Porque, de acordo com as leis, o que deveria fazer? O professor que tem um surdo, ele deveria sentar junto com o intérprete para elaborar suas aulas. Isso não acontece. Se o professor elaborou a aula sozinho, ele teria que passar para esse intérprete com antecedência para que o intérprete possa se planejar, se organizar, para poder interpretar de uma melhor forma. Isso também não acontece. Então, do meu ponto de vista, essa inclusão não é tão eficaz assim. E aí entra aquela questão da escola bilíngue e da escola inclusiva, né, que eu já dei minha opinião, que eu particularmente acho que deveria sim ter escolas bilíngues. E aí é isso, essas são as referências. Tem mais 3 slides de referências.
Tá aí, se alguém quiser falar alguma coisa, eu vi que tinha gente falando perguntas aqui no chat. A gente recupera. Vivi, a sua fala foi, assim, maravilhosa, várias pessoas comentando. Achei muito rico a forma como você apresentou, a linha que você foi traçando, foi muito clara e foi muito gostoso ouvir você. Surgiram vários comentários aqui, mas o Rafael levantou a mão, e eu acho que o Rafael é muito interessante ele falar, porque ele acabou um doutorado agora, que trata a questão do ensino de química para surdos. Então, acho que ele tem uma experiência também interessante para compartilhar com a gente. Rafael, então você pode falar, fique à vontade. Olá, gente, tudo bem? Eu estou com as telas aqui de aula baixadas e eu queria parabenizar a Vivi, porque trazer essa fala com essa tranquilidade, né, eu diria que até não chata, faz parte também do meu ideal como professor. Eu acho que todo mundo entende de inclusão, todo mundo fala de inclusão, todo mundo sabe incluir isso. Só que fica algo tão chato, e eu tentei desconstruir isso com a minha tese de doutorado. Vivi, eu concordo com você quase na totalidade. Eu acho que existe uma visão reducionista aí desse processo inclusivo, né? Eu critico bastante. Eu acho que incluir é manter o aluno na sala, né, de um modo geral, e não é só isso. Também não dá para reduzir a inclusão só a adaptação de materiais. Na minha tese de doutorado, eu confrontei, eu mapeei 20 anos de pesquisas no ensino de cegos, não de surdos, de cegos, e de 2000 até 2020, e eu constatei que as pesquisas voltadas para cegos, elas acontecem a nível de pós-graduação, em aulas pensadas, sabe? O professor lá da USP, o professor da UFRJ, aluno de pós-graduação, ele pensa numa aula, num contexto de aprendizagem significativa, aplica aquela aula e ponto. Não sai da academia, não sai lá da pós-graduação. Aí ele escreve uma tese de 400 páginas, não transforma aquilo que ele escreveu num produto, e o professor que está lá na sala de aula, no dia a dia, ele não tem acesso. Então, assim, existe uma lacuna, um gap do que está sendo produzido com o professor lá da ponta, que de fato é o que faz o negócio rodar. Então, eu penso que inclusão no cenário atual é manter o aluno na sala, e não necessariamente. Eu quis, a princípio, criticar aí o novo decreto, mas eu concordo em partes, porque só manter o aluno na sala regular, eu acho que não é o suficiente. Eu, como professor de química, dar aula de química já é complicado, dar aula de química para o aluno cego é mais ainda, e às vezes naquele corre-corre de preparar aluno para vestibular ou aluno de pós-graduação, a gente, com vários alunos cegos na sala, eu cansei de falar, olhem para frente, e como que esse aluno cego olhava para mim, né? Então, eu acho que falta preparo, sim, mas o que é produzido a nível de pós-graduação não chega muitas vezes. E eu acho que essa tua fala mais simples, mais acessível, é um ponto de partida aí para um entendimento. Eu acho que você está de parabéns. Claro que eu não vou falar muito, né, que o professor fala muito, mas se alguém tiver interesse e depois conversar, eu passo meu contato. Eu fiz estado da arte, eu pesquisei bastante sobre metodologia e fui pegando autismo, cegos, deficiente visual e bastante coisa. Então, parabéns aí pelo trabalho e pela apresentação. Vivi, só um minutinho antes de você comentar. Rafael, eu até escrevi para você, eu sei que o seu trabalho não é com surdo, é com cego, mas a gente convida você a compartilhar com a gente, se você já tem alguma coisa escrita, e Lê, por favor, coloca de novo para a gente a imagem desse livro que está com chamada aberta. Quem tem trabalho com surdo, é uma boa oportunidade para compartilhar nesse livro que a Viviane é a organizadora e que a nossa parceira editora VIV está organizando, propostas até 14 de março. A proposta são 4 ou 5 linhas. Como eu estou vendo que aqui tem várias pessoas que trabalham na área, que têm experiência, é uma oportunidade muito boa para vocês divulgarem o trabalho. A gente tem
tem trabalhado muito no sentido de divulgar essas experiências. E daí, Rafael, eu também gostaria de falar para você que a partir de abril, acho que abril e maio, a gente pensa em realizar alguns encontros em que as pessoas se candidatem a participar. E eu acho que você tem uma experiência muito interessante, então se você puder deixar o seu contato aqui para a gente faz contato com você, porque seria muito legal nós termos um encontro em que você pudesse contar um pouco mais sobre o doutorado e a experiência que você tem com os cegos. Você será muito bem-vindo. Não só você, como também a Cristiane de Brasília, né, que se apresentou, que também tem um trabalho, está convidada a publicar e também está convidada a contar para a gente essa experiência em algum outro momento aí, a gente pode fazer contato. E se tiver mais alguém interessado, fique à vontade, pode fazer contato com a gente, mandar e-mail para o Movimentos Docentes, e a gente vai conversando com vocês, porque o nosso objetivo é divulgar essas experiências de vocês. Eu acho que uma experiência muito boa que a gente tem nesses encontros é conseguir ouvir o diferente e respeitar o diferente. Com relação a essa nova legislação de 2020, ela é polêmica, mas eu achei, assim, que os pontos que a Vivi levantou, inclusive, foram muito significativos, e enquanto ela ia falando, eu acho que eu fiquei como o Rafael, fiquei balançada aqui, né? Então, tem hora que eu falava assim, não, acho que isso que ela está falando está certo, né? Então, é muito legal a gente poder ouvir pontos de vistas diferentes. Obrigada, Rafael. Pode falar. Vivi, só um parêntese. É que eu falei de mediação, falei de adaptação de material, porque eu trabalhei com defectologia de Vygotsky, provavelmente vocês conhecem, aquele coletânea de textos. Então, eu tentei mapear todas as contribuições de Vygotsky em 20 anos nas pesquisas a nível de pós-graduação, né? Então, a gente acaba pegando aí na área de cegos, de surdos, de autismo, na área de autismo. Então, a gente tem bastante coisa para conversar, se alguém tiver interesse. Legal, Obrigado, vamos conversar sim, Rafael. Vivi, você quer comentar a fala dele? Fique à vontade. Não, só uma coisa que você falou, Rafael, da questão de adaptação de material, eu particularmente acho que a adaptação de material na questão do surdo é vamos pôr assim, não a menos importante, mas a menos urgente, vamos pôr assim. Porque, assim, eu, como intérprete de Libras, na sala de aula, o que eu fazia muito? Vou citar um exemplo prático. Estava interpretando uma aula de Libras, de História, e sobre a Segunda Guerra Mundial. E aí, o que acontece? O professor, ele estava falando sobre Hitler. Aí a gente estava fazendo, eu, como intérprete, fazia o sinal de Hitler, que é esse daqui. Né? O bigodinho e o coisa. E aí eu tô lá interpretando e tal, e fazendo o sinal do Hitler, e fiz o sinal do Hitler umas 30 vezes, e na época eu tinha 4 alunos na mesma sala, e eu tava observando esses alunos e me olhando com cara de tacho, do tipo... Aí eu parei a aula, parei de interpretar, o professor continuou, porque o professor não percebeu que esse aluno tava boiando ali. Aí eu perguntei, sabe quem é o Hitler? Sei. Quem que é? Então, o que eu fiz? Eu tive que pegar o meu celular, procurar uma foto do Hitler na internet e mostrar a foto do Hitler. Se o professor já tivesse facilitado a vida e colocado a foto do digníssimo no slide, ao invés de deixar só o texto, isso não precisaria ter acontecido. Tanto é que só para eu pegar esse celular e mostrar essa foto, o surdo já perdeu um monte de explicação, porque o professor não parou de falar, não. Né? E outra coisa que eu vejo também na questão da inclusão, agora defendendo um pouco o professor, né, para a gente só não bater no coitado, o que eu vejo? Agora eu falei meu lado como intérprete, eu vou falar o meu lado como professor. O que acontece? A gente tem uma sala, principalmente nas escolas regulares, a gente tem uma sala com 40 alunos. Na educação inclusiva, dizem que é necessário aceitar todos os tipos de deficiência. O que eu já vi? Eu já vi professor em uma sala que tinha 2 alunos surdos, e um desses alunos surdos tinha TDAH e esquizofrenia. Ele tinha um aluno cego e um aluno com...
fugiu a deficiência. É aquela que ele não tem movimento, ele não desenvolve os movimentos do... Ele tinha atrofia, no caso, né? Ele não conseguia escrever, não conseguia andar e tal. Enfim, então o professor tinha uns 40 não, né? 36 alunos ouvintes, ditos normais, dois surdos, entre eles um com TDAH e esquizofrenia, um cego e um com deficiências múltiplas. E aí entra aquela pergunta, esse professor que está ali, ele está preparado para atender essa variedade? Não, não está. Eu fiz educação especial. Eu, como pessoa pós-graduada em educação especial, eu estou capacitada para atender essa variedade? Não, não estou, porque são necessidades específicas. O surdo, ele precisa de um intérprete de Libras e materiais visuais. Apesar de eu achar que o material visual ajuda o ouvinte também, né? Mas, assim, não é só o surdo. Mas, enfim, o cego, ele precisa de braille, precisa de ledor, precisa de outro tipo de apoio. Múltiplas deficiências precisa de um professor apoio, precisa que pegue na mão dele para escrever, precisa que abra o caderno dele, precisa que abra o estojo e pegue o lápis dele. O professor que ele está ali com 36 alunos ditos normais e mais 4 com ditos especiais, ele não está capacitado para atender. Infelizmente, para mim, isso não é uma inclusão. Porque o professor, ele não consegue. Se a gente parar para pensar, é humanamente impossível, já é difícil você estar numa sala com 40 alunos ouvintes apenas. Agora, imagina com várias deficiências. Então, assim, para o professor também, por mais que a gente, no caso que a gente bateu para caramba no coitado do professor, o lado dele também é difícil. Entendeu? A gente não pode só virar e falar assim, mas o professor tem que saber Libras. Ok, concordo, seria interessante. Mas só a Libras resolve? Eu acho que não. Né? Então, Rafael, quando você falou na questão da inclusão, eu sou a favor da escola bilíngue e mesmo da segregação por causa disso. Porque eu acho que atualmente nós não estamos preparados para ter escolas inclusivas. Atualmente não. Pode ser que com capacitações, com essa segregação novamente, e com isso, por exemplo, com essa lei de 2020, com essa segregação, o que acontece? O aluno com múltiplas deficiências, ele vai ser atendido por especialistas de múltiplas deficiências. O aluno cego será atendido por especialistas de cegueira. Então, ele terá o foco, ele terá a capacidade de se desenvolver, mesmo tendo certas limitações. Coisa que não acontece hoje em dia na inclusão. Porque a pessoa que está ali ensinando esse aluno, ele não tem, eu não digo capacidade, mas assim, ele não tem estrutura para ensinar esse aluno. Por isso que eu sou a favor desse decreto, por isso que eu sou a favor dessa segregação. Atualmente, eu acho que essa inclusão não acontece. Pode ser que daqui a uns anos ela aconteça, mas hoje em dia não acontece. Viviane, geralmente a gente fecha o encontro depois de 1 hora. Hoje a gente vai dar uma atrasadinha, mas nós vamos procurar fazer isso o mais breve possível. Então, eu quero comentar com você algumas questões, comentários que foram aparecendo aqui, para a gente ir caminhando para o final e realizarmos o sorteio. Então, a Letícia falou assim, que quando ela dava aula e tinha um intérprete, ela meio que terceirizava o trabalho dela para o intérprete. E pelo que você está falando, não deveria ser assim, né? Mas é assim que os professores, de uma forma geral, eu sempre entendi assim também. Eu achei muito legal a Letícia dar essa cutucada, porque você está falando assim, o professor deveria planejar, e daí fiquei pensando, é a mesma coisa, quando a gente vai na sala de informática com os ditos normais, a gente também tem que planejar com o professor de informática, né? Então, foi muito legal essa forma como você provocou a gente, né? Que a gente não pode terceirizar, a gente tem que trabalhar junto. E daí tem uma pergunta aqui, quando você falou dos alunos, tal, os alunos comentam com você como que eles se sentem, o que eles pensam quando eles estão numa escola comum e o professor não sabe Libras? O que eles comentam sobre isso?
Eu vou só comentar o que você falou anteriormente da questão do professor. Eu quero só abrir um parênteses. O aluno é do professor, o aluno não é do intérprete. Quem planeja a aula é o professor, não é o intérprete. Quem tem que ensinar é o professor e não o intérprete. Por que a gente fala isso? Apesar de acontecer muito essa questão do tipo você terceirizar o serviço, mas o que acontece? Por exemplo, eu sou formada em língua portuguesa, mas eu interpretava aula de matemática. Se esse professor de matemática terceirizando o serviço, mas eu sou formada em português, com qual competência que eu vou ensinar esse aluno matemática? Eu não sei. Né? Então, o professor precisa ter em mente isso. O aluno é do professor, não é do intérprete. Tá? Aí, a pergunta que você fez, o que acontece? O intérprete, agora no meu caso, professora deles, é visto pelo aluno surdo como intérprete, como professor, como psicólogo, como mãe, como pai, como tio, como irmão, como tudo. Eles usam a gente de todas as formas possíveis para desabafar, para chorar. E essa questão que você me perguntou, o que acontece? Muitas vezes esse aluno ele chega para a gente, ele percebe quando o professor não quer, ele percebe quando o professor ignora ele percebe quando o professor está dando aula para o resto, mas não está nem aí para ele. Então, assim, vamos pensar na gente. Eu, particularmente, me sinto mal quando isso acontece. Quando você está ali levantando o bracinho para fazer uma pergunta e o professor fala com todo mundo, menos você. É ruim. Entendeu? E não só com os professores, com os alunos também. Tá ali, vamos fazer trabalho em grupo. Coitado, o surdo é sempre o último a ser escolhido. Normalmente o surdo faz trabalho sozinho, porque ninguém quer ele no grupo. Isso é ruim. Né? Eu não estou falando que isso é ruim por ser intérprete, por ser filho de surdo, não. Eu estou falando isso como ser humano. Isso com a gente é ruim. Isso já aconteceu comigo e eu achei horrível. Então, assim, não é porque ele é surdo que ele não dá conta de fazer o trabalho. Ele dá conta. Vai estar com o intérprete junto? Vai. Vai ter algumas adaptações? Vai, mas ele vai fazer o trabalho. Então, assim, ele é sempre o último a ser escolhido para os grupos. Normalmente, ele só é escolhido porque o professor manda ele ir para tal grupo, e aí os alunos fazem a rodinha, né? Aí o surdo fica ali do ladinho com o intérprete. Na verdade, é o intérprete que vai para a rodinha, não é o surdo. O intérprete vai para a rodinha para ouvir o que o grupinho está falando para passar para o surdo. O surdo fica do ladinho ali, ó, para enxergar o intérprete. Ele está incluído? Não. E isso é um sentimento ruim. Eu conheço surdo que já falou em desistir de estudar por causa disso. E, assim, aí entra a questão do psicólogo, né? A gente entra na questão de, como psicólogo, aí a gente tem que conversar, aí a gente conversa com coordenação, conversa com direção, conversa com professores, com os alunos. Eu cheguei até a ter que fazer uma dinâmica sobre surdez com os alunos de uma turma uma vez, porque eles não aceitavam um aluno surdo que tinha na sala. Entendeu? Então, assim, é muito complexa essa questão. E, sim, eles se sentem muito ruins, eles se sentem mal. E cá de nós, a gente também sentiria se fosse com a gente, né? Com certeza. Então, é ruim, é bem ruim. Viviane, uma última questão que surgiu aqui no chat foi a seguinte: o pessoal aqui está buscando alternativas, né, para essa situação. E uma alternativa que foi ventilada foi de todos os alunos terem, na educação básica, uma disciplina de Libras, enquanto crianças. Já que tem inglês, né, eu estou fazendo essa relação. Tem inglês para a gente se comunicar com alguém que nem está aqui perto da gente, e a gente não aprende uma língua que é oficial nossa, como você disse, né, nós temos 2 línguas oficiais. O que você acha disso? Vocês que trabalham nessa área, pensam nisso, já pensaram em fazer uma proposta? Como que é com relação a isso? Então, na verdade, essa proposta ela já está no decreto, né? Que no decreto diz que no decreto 5.626 ele diz que é obrigatória a oferta da disciplina de Libras. Mas é de Libras na licenciatura.
O que o pessoal está dizendo aqui seria assim, na escola de educação básica para as crianças já irem aprendendo a Libras, é essa que é a ideia. Não, isso a gente já tem projetos, está tramitando, só que o que acontece? A comunidade surda, ela preza que o professor de Libras tem que ter surdo. Nossa, o gato está fugindo. O professor de Libras tem que ser surdo. E a gente não tem tantos professores de Libras surdos. Mas aí já é uma questão, já é um problema na educação. Por quê? O surdo, para ele virar um professor, ele tem que terminar o ensino médio, passar numa faculdade e terminar a faculdade. E isso normalmente não acontece, justamente por essa questão da inclusão. No ensino regular que eu trabalho, que eu já trabalhei, eu via muito o professor falar assim, não, coitado, ele é surdo, ele vai aprender mesmo, dá ponto para ele, deixa ele passar. Eu vi vários professores falando isso. Então, assim, aí esse surdo chega na faculdade sem saber, e ele vai acabar não conseguindo se formar. Então, a gente não tem tantos professores surdos. Atualmente, esse número está crescendo muito. Atualmente, a gente está tendo professores surdos até mesmo com doutorado. A gente já tem professor surdo com doutorado, com mestrado, com especialização. Isso anda... Só aqui em Uberaba, a gente tem 2 com mestrado e 1 com doutorado. Então, assim, isso está crescendo. Ainda bem. Mas ainda não ao nível de ofertar essa disciplina para todo mundo. E aí, na questão se seria suficiente, eu não sei. Porque a gente pensa na questão do inglês. A gente tem aula de inglês na escola desde sempre. Acho que desde a primeira série do ensino fundamental a gente tem aula de inglês. Você sabe falar inglês? Eu não aprendi na escola. Eu tive que aprender em cursos fora da escola. Né? Então, e mesmo assim, mesmo aprendendo em curso fora da escola, você fica 20 anos num cursinho de inglês, que aí na hora que você vai conversar com o nativo, você olha para ele do tipo... Você não entende absolutamente nada do que ele está falando e você não consegue se comunicar. Por quê? Porque a língua, você só aprende efetivamente uma língua a partir do momento em que você vive essa língua. A partir do momento que você tem contatos com falantes dessa língua. Se você não tem esse contato, você não vai aprender. A aula de Libras, mesmo esses cursos que a gente tem de 180 horas, esses cursos que não são em escola, que são em cursos mesmo, ele é equivalente a um curso de inglês. Quando você chega no curso de inglês, você aprende a estrutura gramatical formal dessa língua. Não é necessariamente a língua que o americano usa, ou que o britânico usa. Tanto é que eu acho que se você chegar lá com o britânico lá e falar assim, Hi, how are you? I'm fine, thanks. Ele vai olhar para você e falar, ei, o que o cara vai chegar para você? Ei, hi, what's up? É a mesma coisa com a Libras. E você não vai conseguir chegar na Libras, você vai aprender a questão do formal. Você vai, por exemplo, no começo, você vira e fala assim, tudo bem? Como sua vida? Bem? Tá tudo de boa? Não, você não vai falar. O senhor já falou assim, falou. Entendeu? Então, assim, é uma questão que você vai aprender, vai aprender o básico, se comunicar o básico. Porém, para você aprender uma língua de verdade, você tem que viver essa língua. E nisso eu não falo só a Libras não, tá, gente? É qualquer língua. Qualquer língua que não é a sua língua, você só aprende vivendo. Isso é uma coisa que a gente está pregando também na questão do ensino de português para o surdo. Né? Porque a gente vê muito esse ensino engessado, do tipo, vamos ensinar palavra, vamos ensinar a gramática do português, mas não vamos ensinar o uso do português. Então, a gente está lutando para mudar essa questão também, que a gente tem que ensinar o uso do português, e não necessariamente a estrutura do português. Porque são questões diferentes. Muito boa essa consideração. A partir da sua fala, eu fiquei pensando, a gente tem longos anos pela frente para poder avançar. O pessoal escreveu aqui que 1 hora era muito pouco para a gente discutir um assunto desse, ainda mais com uma pessoa que tem bons argumentos como você. Mas a gente pode ter outros encontros que esse tema volta, como, quem sabe, um dia aqui com o Rafael, ou com como que é o nome? A Cristiane, quem sabe a gente consiga fazer um outro evento, um outro encontro com eles, e essa discussão pode continuar e a gente pensar em outras alternativas.
Vivi, mais uma vez, muito obrigada. Eu aprendi bastante com você hoje, sinceramente. Fiquei com uma sensação de que algumas pessoas aqui também escreveram que a gente vive numa bolha e que a gente ainda tem muito para aprender, né? Então, você trouxe essa inquietude para a gente. Muito obrigada, que é uma coisa muito boa. E agora a gente vai para o sorteio do livro aí, passo agora para a Letícia. Pode falar, Vivi. Só te cortando, eu posso deixar meu contato, caso alguém tenha lógico que pode. Eu vou jogar ali no chat, aí quem quiser falar. Isso. Tá aí. Obrigada. Vai lá, Lê. Vamos ver quem são os sortudos de hoje. Já estão querendo até dividir o livro aqui. Eu vou parar a gravação e a gente continua, então todos fiquem aí. Então fala boa noite para o pessoal. Pessoal, tchau, obrigada para quem estiver assistindo depois. Pode ser que a gente tenha uma segunda discussão sobre isso, como foi apontado aqui. Obrigada por participar conosco, participem outras vezes e venham somar com a gente. Quem tem uma experiência legal, entre em contato com movimentos docentes e a gente pode estudar uma alternativa aí. Nosso objetivo é divulgar as experiências docentes e aprendermos uns com os outros. Obrigada, tchau.